Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, que as energias da espiritualidade maior se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. O assunto que eu trago hoje para refletirmos, e seria quase que um convite para nós todos, é a renovação, que seria, vamos abranger um pouco a renovação moral e a renovação espiritual. Renovação moral no espiritismo é quando a criatura humana ela toma consciência da sua realidade espiritual interior e de todas as suas consequências, adotando a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso dessa tal melhora. Para isso, adotam-se métodos que vão da autocrítica até a vigilância de sentimentos, de pensamentos, vigilância nas nossas atitudes do dia a dia, da fé raciocinada, até a prática de virtudes e de renúncias contrárias a todo sentimento que se quer alterar. No Livro dos Espíritos, tem uma passagem que diz que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem, ele conduz-se bem quando faz tudo visando o bem. O bem e para o bem de todos, sem distinção. Porque então, ali sim, ele observa a lei de Deus. Também conhecida entre os adeptos da doutrina como uma reforma íntima. A renovação moral, ela baseia-se na lei do progresso. Aqui tudo está sujeito, mas que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio. Faculdades estas que dão ao homem o poder de acelerar ou de retardar o seu progresso pelas escolhas certas, pelas escolhas equivocadas, feitas dentro de seu atual nível de consciência. Esse é o livre-arbítrio. A moralização do adepto, ela se dá num primeiro momento pela certeza que temos da sobrevivência da alma e pela consequente valorização da vida espiritual futura e de suas recompensas. Passando em seguida pela realização do preceito de Sócrates, que ele nos dizia: conhece-te a ti mesmo. E finalizando pela prática do bem, que é a tônica de todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vivência, esta que está concentrada na máxima: fora da caridade não há salvação. No Livro dos Espíritos, na pergunta 799, Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir
todos como irmãos. A pergunta 933, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E eles nos respondem mais ainda. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois defeitos. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possível. Eles atacam como fantasmas, que não dão trégua até durante o nosso sono. O invejoso e o ciumento, eles vivem em constante tristeza, em constante abatimento. O homem que, com suas paixões, cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando a terra para ele como um verdadeiro inferno. Muitas expressões que usamos mostram energicamente o efeito de certas paixões, como morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Tem tantas. Este quadro é real no seu mais alto grau. Acontece até de não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas, por natureza, de tudo o que se eleva, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não pode conseguir outro tanto. De normal, somos infelizes, por causa da importância que damos para as coisas materiais. Se dermos importância maior para as coisas espirituais, elevando nosso pensamento para o infinito, que esse é o nosso destino, mesquinhas, muito mesquinhas nos parecerão as vicissitudes. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho ou dos apetites grosseiros é uma pessoa infeliz, desde que não se pode satisfazer, ao passo que aquele que não pede o supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos ao homem, o homem civilizado, pois o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça, de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre toda a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta fere. Mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter a consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. E a renovação espiritual? A conquista dos bens terrenos faz parte, sim, do progresso da humanidade. No entanto, esforçando-nos por viver
os princípios evangélicos. Estaremos reunindo em nosso favor os bens eternos que a traça não corrói e nem os ladrões conseguem roubar. Grande parte dos problemas espirituais que nos destrói somente serão superados em definitivo pelo esforço constante na autoeducação e na prática permanente da orientação recebida de Jesus no seu maravilhoso Evangelho. Estamos então na Terra para aprender. Estamos aqui para progredir espiritualmente. Cabe a nós o esforço na conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem, ao retornar ao plano espiritual, será constituída dos valores positivos ou negativos que venhamos a gravar em nosso espírito. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade, nos oferece os recursos preciosos para a luta constante nessa superação de nossos obstáculos interiores, com vistas à renovação espiritual de que ainda precisamos, e muito. Viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado, eis o caminho da renovação espiritual, que nos compete atingir. Quando Jesus nos diz que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, nos alerta que o cristão não pode se acomodar com os meio-termos. Ou se volta na luta permanente para superar as suas inferioridades, ou continuará apenas condicionando aos bons propósitos, deixando-os que valiosas oportunidades de renovação se percam. Frente ao Evangelho e à doutrina espírita, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instale em definitivo na Terra pela renovação espiritual de toda a humanidade. O tempo passa muito depressa, meus irmãos. Entra ano, sai ano, e as notícias gerais da grande imprensa não mudam muito. Tudo indica que trocamos de ano, mas notamos que não mudou muito em relação ao ano anterior. Precisa da renovação? Se não podemos mudar o desfavorável contexto mundial, podemos e devemos mudar o nosso mundo íntimo e o restrito contexto onde estamos agindo. Inegável o quadro geral naquilo que a imprensa destaca para informar quase tudo ruim, muito complexo, grave, sofrido. Não é de hoje esse panorama existencial turbulento e violento. Tanto que Jesus, o Consolador por excelência, tendo deixado suas sublimes lições, anunciou a vinda, por necessidade remanescente, de outro Consolador. Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Materializado nas letras do Espiritismo, o Consolador aguarda mais mãos cuidadosas, impulsionadas por corações repletos de solidariedade, de fraternidade, de amor, para mais servir os seus propósitos na Terra.
Jesus nos disse: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo é importante para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai. A grande é a extensão dos domínios da dor, grande é a abrangência que a caridade precisa alcançar na sua prática. Os espíritas e nossas organizações temos grande responsabilidade no socorro da humanidade sofredora. Não só na divulgação da mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, de que a doutrina espírita ela é revestida, mas na vivência de seus postulados e na prática da caridade. Nossas organizações, elas precisam estar estruturadas nas sólidas bases de amor, que é a essência da mensagem cristã. Como ensinou Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse o primeiro mandamento. O segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. E o Espírito de verdade, salientando tais preceitos, nos leciona: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Para que o amor impere, é urgente que se estabeleça a união fraterna entre todos, em nome do compromisso assumido com Jesus. Trazemos novamente as especiais palavras do Espírito de verdade, muito conhecidas, mas pouco adotadas, falando ao coração dos espíritas, falando ao coração dos cristãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas divergências, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Como pode uma organização, um agrupamento de espíritas, estruturada nas promessas da fraternidade e do amor ao próximo, que tem suas portas abertas em nome de Jesus, deixar multiplicar em sua intimidade a calúnia, a desavença, a intriga, a maledicência? Precisamos estar neste momento e nesse movimento de reviver o Evangelho em sua simplicidade e pureza.
Precisamos dar o primeiro passo rumo ao fortalecimento da fraternidade madura, legítima, aproximando-nos um dos outros como espírito de irmãos que somos diante de um Pai tão amoroso. Estabelecer programas e ações para que o espírito do espiritismo se faça presente em cada coração, em cada organização. Onde houver sinais de discórdia, empreender esforço pela concórdia. Na manifestação de orgulho e arrogância, agir com a grandeza da humildade. Quando da fala de solidariedade, de fraternidade, utilizar o amor como fonte, como a forma de diálogo esclarecedor. Identificando comportamentos alheios às bases do espiritismo, convidar ao estudo reflexivo do grandioso tesouro de conhecimentos superiores que essa nossa bela doutrina nos oferece, afastando-nos de opiniões pessoais e pontos de vistas. Diante da calúnia, o perdão. Diante de situações amigas e favoráveis, aproveitar para empreender fortalecimento das raízes do amor e permitir a frutificação mais ampla do bem. O espírito Lins de Vasconcelos convida-nos à amadurecida reflexão. Mais do que nunca estamos sendo convidados a um trabalho positivo de construção da nova humanidade. Que nossas atitudes não venham comprometer o programa superior. Que no momento repousem nossas fracas e agitadas mãos. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo que medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas sobre a necessidade de burilamento espiritual. Sempre somos defrontados com essas crises. Entretanto, pense igualmente na lei da renovação, capaz de trazer-nos surpresas de paz, de vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam necessárias. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga a esse trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste e que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é capaz de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também uma grande oportunidade de recomeçar. Uma grande oportunidade de reaprender, de instruir, de nos reerguermos. O amor que estamos tendo, o amor que estejamos plantando, é sempre um amor de felicidade para nós mesmos. Nas dificuldades, calma e trabalho. E entenderás que o amor cobre a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz, de libertação. Há quem não aprecie a palavra reforma no conceito de renovação espiritual, necessária, importante a cada um de nós. No entanto,
Essa palavra define muito bem o que deveríamos e viemos fazer de nossas vidas. A reforma íntima se assemelha à reforma de uma casa. Ao desejar uma casa melhor, por vezes mudamos uma parede ou outra de lugar. Outras vezes mudamos os móveis, pintamos de outra cor, mudamos o telhado, trocamos uma porta ou trocamos uma janela de lugar. Mas quase sempre ela nos lembra como foi. Quando a casa está em péssimo estado, não raro derrubarmos todas as suas paredes e começarmos do zero. Porém, frequentemente, aproveitamos boa parte das estruturas da fundação que possuía. Assim é a nossa reforma íntima, meus irmãos, a qual nos remete à renovação espiritual. Temos uma história milenar que nos construiu como somos hoje. Instintos que se transformaram em defeitos, defeitos que se fizeram virtudes. É uma transformação. Há em nós paredes boas que podemos manter e outras que devemos derrubar e reconstruir de forma correta. Não podemos ignorar que fomos, nossa história, o que sentimos, o que pensamos, o que aprendemos, conquistamos em milênio de reencarnações. Por que é tão difícil fazer essa reforma íntima? Não é porque não lembramos do passado, mas porque não queremos conhecê-lo. Não queremos usar de coragem, de vontade, usar o precioso tempo fazendo uma nova planta para seguir. A natureza, ela nos fornece de forma constante excelentes lições. As estações que se sucedem nos falam da obediência a leis previamente estabelecidas na divindade. A fauna e a flora que se submetem ao rigor do inverno, que hibernam, parecendo morrer, e ressurgem aos toques da primavera. Nos lecionam a perseverança na luta pela vida. Entre as aves, a águia nos traz uma especial lição. Ela é a ave que possui maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos, mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos ela está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar as suas presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das pernas. Voar é então muito difícil. A águia nessas circunstâncias só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação, que irá durar 150 dias. Esse processo, ele consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede de pedra até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um bico novo, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas e só depois de 5 meses sai para o famoso voo da renovação e para viver
mais 30 anos. Em nossa vida, também necessitamos de processos de renovação que, de um modo geral, são dolorosos. Para se conseguir alçar o voo da vitória, devemos nos desprender de costumes, crenças, tradições, vícios que nos mantêm presos ao chão da ignorância. É assim o processo doloroso, porque demanda esforço e vontade. Também é um processo de preparação. É preciso se sentir insatisfeito consigo mesmo e desejar crescer um pouco mais. É necessário pensar além das ideias comuns e acreditar que se pode mudar, não importando se nos encontramos na juventude, na adolescência ou na velhice. Sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, aprender a melhorar-se. É necessário, então, refletir, trabalhar, estar sempre pronto para aprender e reaprender, não se permitindo jamais o comodismo. Enquanto você dispõe do corpo físico e das horas terrenas, não se acomode, não esqueça a si mesmo. Cultive a sua inteligência, não podendo e nem perdendo de vista jamais a boa leitura e o bom estudo. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a capacidade de interpretarmos essa lição que chegou até nós, dessa reforma tão necessária, essa nossa reforma íntima. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de cada um de nós. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo bate-papo.